Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, pípio sem frajola, sou eu assim sem você. Oi pessoal, eu sou a professora Marília Bandeira e eu tô aqui para perguntar: tem professor aí com saudade de aluno? Você tá com saudade do seu aluno? Hoje eu quero bater um papo com você, professor, que estava começando a entrar nesse universo da contação de história e de repente se tornou um professor de aulas remotas e agora está um pouco inseguro de como usar a contação de história assim à distância, como prender a atenção do seu aluno. É com você, professor, que está iniciando na arte de contar histórias e que precisa de algumas dicas. Eu trouxe 6 dicas para você. Então vamos para essas dicas. Dica número 1. Escolha uma história que você gosta, que você se encantou por ela. Me diga uma coisa, você já indicou uma viagem para alguém sem ter ido a esse lugar? Não, né? Como é que eu vou dizer, vai naquele lugar, se hospeda naquele hotel, se eu nunca tiver ido antes? Então a primeira dica, viaje antes. Escolha uma história que você já conheceu, pela qual você já se apaixonou, e aí você vai ter toda a propriedade de poder também compartilhar e indicar essa viagem, essa leitura para o teu aluno, entendeu? E agora nós vamos para a dica número 2, certo? Dica número 2. Você pode usar a mediação do livro. Toda a história dele, usar e aproveitar as ilustrações dele na hora da sua contação de história. Mas deixa eu te dar uma dica, se você for usar a mediação do livro, eu acho importante, funciona assim comigo, tá? Primeiro é importante você memorizar todo o geral da história, todo o contexto que a história vai abordar. E pode fazer marcação de alguns trechos do livro que você queira ler tal qual está, ou mostrar as imagens também. É importante você ter todo o domínio dessa história, do início ao fim, para que você possa se adaptar e ter mais habilidade na hora de mudar as páginas, já saber do que se trata a próxima página, certo? Essa é a dica número 2. Dica número 3. Você também pode memorizar a história e não usar o livro na hora da contação de história, mas utilizar-se de outros recursos. Claro, sempre importante mostrar a história, valorizar o autor, o ilustrador. Eu estou aqui com o livro Tonhonhões, pelo qual eu sou apaixonada. Eu tive a oportunidade de conhecer a ilustradora desse livro. Ele é encantador, é tão encantador que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, tá? E aí mais tarde, em outro momento, eu vou compartilhar com vocês. Então você pode memorizar toda a história do livro, usá-lo só para mostrar sobre o que se trata a história e contar toda a história aqui, usando todas as ferramentas que você puder, ok? Dica número 4. Você pode usar mudanças na entonação da sua fala. Falar mais baixo para manter o suspense. Mudar o timbre de voz na medida em que mudam os personagens. Então a princesa falou: jogue os seus cachinhos, que conversa é essa? E aí ela vai contar e você pode mudar a entonação da sua voz. Você pode mudar o tipo de voz para dar voz aos personagens. E isso sempre mantém a atenção das crianças, não importa se elas estão assistindo no computador ou ao vivo. É uma dica que é sempre válida e ajuda bastante todo mundo a prestar mais atenção ao que você está falando. Combinado? Vamos para a dica número 5? Na dica número 5, eu trago as histórias sonorizadas. Você pode utilizar os sons nos momentos específicos da história, como por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Era uma vez um sapinho muito esperto que adorava cantarolar todas as noites. E ao usar o som, se você tem a oportunidade de usar apenas o sentido da audição dos seus alunos, até nas aulas remotas, você pode pedir que desligar sua câmera e usar apenas esse estímulo sonoro nas suas histórias e pedir que eles viajem juntamente com você. Se a história for contada presencialmente, você pode até pedir que eles fechem seus olhos. Isso ajuda você a desenvolver essa habilidade de também explorar a sonoridade, a sonorização como uma ferramenta a mais que vai despertar a curiosidade do aluno e prender a sua atenção. Existem vários autores que falam sobre isso, eu também vou falar sobre isso em outros vídeos, tá bom? Aqui eu estou concentrada nas nossas dicas.
Vamos para a próxima dica, a dica número 6. A dica número 6 para mim é a melhor de todas. Vai com teu coração, professor. Vai com a tua paixão, professor. Algumas histórias, algumas experiências vão ser maravilhosas e você vai sentir quando as aulas são presenciais, é mais fácil de perceber isso, ok? Você sente no olhar, na expressão do seu aluno, como ele está empolgado. E nas aulas remotas, a gente está experimentando um outro tipo de comunicação, mas a gente consegue o retorno deles também, né? Pede para ligar o microfone, pede para dizer o que achou, e assim você vai tendo esse retorno de um jeito diferente. Pede para ligar as câmeras para você ver a expressão do seu aluno enquanto você conta a história. Portanto, a dica 6 é vá com teu coração, vá com toda a sua vontade de contar algo para alguém. Quando a gente entende que há uma mensagem por trás, que há algo a ser compartilhado, fica bem mais fácil, porque a gente foca também no nosso maior objetivo, que é informar, é educar, é encantar o nosso aluno. Então encante-se e seja esse professor que vai também promover esse encantamento com a leitura. Lembrando que essas dicas, elas foram criadas pensando em você, professor, que está iniciando a arte de contar histórias e que precisa se apropriar, se sentir confortável, e agora no meio desse contexto de aulas remotas, é um obstáculo a mais, mas que eu tenho certeza de que você fazendo com seu coração e experimentando mesmo, é que você vai ganhando experiência. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, aperta o like, me segue nas redes sociais e eu tô aguardando vocês para as novas dicas toda semana lá. Um beijo para vocês, até mais, gente!